Agora, vamos falar sobre a retrospectiva de 2025 no mercado financeiro, mas usando como referência o mercado de derivativos, tá? Principalmente o mercado de juros, câmbio e a volatilidade implícita das opções de índice Bovespa. O mês de abril foi um mês problemático para o mercado financeiro. Obviamente, isso impactou o mercado de derivativos, sem dúvida. Logo no começo do mês, o Trump anunciou as tarifas globais protecionistas do mercado americano e afetou, obviamente, o Brasil. A gente consegue ver o reflexo dessas tarifas no mercado de câmbio, no futuro de dólar e também na vol implícita das opções de índice Bovespa. A vol implícita abriu e, obviamente, o câmbio também abriu. Vamos dar uma olhada nos gráficos. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver a volatilidade implícita das opções de índice Bovespa. Mas como é que a gente obtém a volatilidade implícita das opções de índice Bovespa? Na verdade, ela é obtida a partir dos preços negociados das opções no mercado. Então, você extrai a partir dos preços a volatilidade embutida nos prêmios das opções negociadas. Então, qual é essa informação que essa volatilidade implícita dá? Ela é instantânea, ela olha para frente. Então, a volatilidade até o vencimento da opção. Então, ela é instantânea. Toda vez que tem um evento, ela abre instantaneamente. A gente consegue ver nesse ponto aqui, olha, no começo de abril, a gente consegue ver uma abertura forte da volatilidade implícita. Foi exatamente na divulgação das tarifas do Trump. Depois, logo em seguida, a volatilidade fecha para um patamar mais seguro. Tá? Mas a gente vê, é bem evidente aqui. Agora, a gente vai ver mais ou menos o mesmo fenômeno na cotação do futuro de dólar. Ah, Na verdade, o que é essa cotação do futuro de dólar? Esse gráfico foi montado com o primeiro vencimento do dólar e foi feita a rolagem. Tá? A partir de quando vencia o contrato futuro de dólar, passava para o próximo primeiro vencimento de futuro de dólar, que é o mais líquido. Tá? Então, foi dessa forma montada. Se você observar, aqui tem um pico na cotação do futuro de dólar, exatamente aqui no começo do mês de abril, por causa das tarifas do Trump. Então, você consegue observar lá na vol implícita das opções de índice Bovespa e aqui também na abertura da cotação do futuro de dólar. O mês de abril realmente não foi fácil para o mercado financeiro brasileiro. Ah, Isso, na verdade, causado aí pelas tarifas do Trump, mas no final do mês, mais exatamente no dia 24 de abril, às 2 da tarde, o Fed de Atlanta divulga a expectativa do PIB, do crescimento do PIB americano para o ano de 2025. E a expectativa, que é o GDP americano, a expectativa era de uma retração de 2,5%. Isso teve um impacto imediato no mercado de taxa de juros aqui no Brasil. A gente vai ver o que aconteceu com os vencimentos de futuro de taxa de juros, um pouco mais longo e um pouco mais curto. Vamos lá. Aqui nós temos dois vencimentos de contrato futuro. E aqui nesse período você tem um degrau aqui, uma separação dos dois vencimentos. Quais são os vencimentos? A gente tem o F27, que é esse aqui azulzinho, né? Você tem o F27, o vencimento azul, aqui. E você tem o F28, que é esse vencimento aqui verdinho. Você pode ver que nesse ponto aqui eles descolam totalmente, é uma diferença grande, uma diferença, um descolamento de 50 vezes. A gente vê que os dois vencimentos, a taxa dos dois vencimentos, eles se acompanham aqui, né? Eles ficam muito próximos. Depois você tem um descolamento e aí o F27 continua no patamar mais elevado e o F28 desloca para baixo e continua num patamar mais baixo. Mas o que aconteceu aqui no dia 24 de abril, né? Como você teve, basicamente você tem um vencimento mais curto e um vencimento mais longo. O vencimento mais curto, ele reflete bem a política monetária do Banco Central de curto prazo, né, obviamente, e o Banco Central não estava muito disposto a reduzir taxa de juros.
e também não está, pelo menos nas últimas atas do Copom, não está muito disposto a reduzir taxa de juros. Então, o que esse representa a política monetária do governo? Então, ele mantém num patamar mais elevado. Depois você tem, nesse dia, você tem um descolamento, esse vencimento é um pouco mais longo. Então, é um vencimento um pouco mais longo. E com aquela expectativa de retração na economia americana, você tem um efeito cascata aqui no mercado brasileiro, uma retração na economia brasileira. E, obviamente, você pode ter uma mudança de política monetária por causa de uma retração econômica global, por conta das tarifas do Trump, uma retração. Então, teve esse deslocamento aqui no mesmo dia, no dia 24, para os vencimentos mais longos, ou seja, a política monetária poderia ser menos restritiva num longo prazo. Isso, essa abertura foi por conta disso. Agora, o último movimento que impactou o mercado financeiro foi de política interna, isso mesmo, por causa de eleições. Por ano que vem, a gente vai ter muita notícia para as eleições do ano que vem, mas essa notícia no final do ano, agora no mês de dezembro, foi o Flávio Bolsonaro se autodeclarar candidato à presidência da República com o aval do pai dele. E como o Tarcísio de Freitas é o preferido do mercado financeiro, é o preferido da Faria Lima, de certa forma, você não vai ter, nesse momento, o apoio do representante da direita, que é o Bolsonaro, para o Tarcísio. E isso, de certa forma, teve um impacto no mercado financeiro, ah, tanto no dólar, no mercado de taxa de juros e na volatilidade implícita do índice Bovespa. A gente vai ver agora os gráficos. Vamos lá. Na volatilidade implícita das opções de índice Bovespa, a gente tem aqui no final do ano uma abertura da volatilidade implícita. A gente pode ver aqui, ó, uma abertura da volatilidade implícita por causa dessa notícia aí de cunho político. Agora vamos ver os outros gráficos. Nós temos aqui também no futuro de dólar, no final do ano, uma abertura nas cotações do futuro de dólar, no fechamento do ano, também por causa dessa percepção maior de risco. Também nos dois vencimentos F27 e F28, a gente tem uma abertura das taxas agora no final do ano, por causa dessa percepção aumentada de risco. Espero que vocês tenham gostado da retrospectiva do mercado financeiro com foco em derivativos. Se você gostou, clica no joinha, e acompanhe nosso canal, porque agora vão ter mais vídeos sobre o mercado de derivativos. Até lá!